Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa de geografia. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto absolutamente importante, pessoal, que é sobre os fluxos populacionais. Vamos falar sobre população, fluxo migratório, fluxo populacional no sentido de migração, principalmente, que é um dos temas que a apostila aborda, tá bom? Vamos tentar entender um pouco mais como é que está distribuída essa população pelo globo, até porque essa distribuição populacional vai manter uma íntima relação com a força dos países, né, pessoal? Nós temos países que economicamente são muito fortes, embora populacionalmente não sejam tão gigantescos assim, mas vias de regra, aquelas nações que são as mais ricas, as mais poderosas, que possuem maior quantidade de mão de obra, são aquelas também que têm uma dinâmica populacional muito interessante, perfeito? Vamos analisar um pouco mais sobre isso e vamos analisar também o fato, né, pessoal, de que existem muitas desigualdades quando o tema é pensar as questões populacionais, tudo bem? Bom, eu preparei aqui para vocês uma super lousa, né? Preparei uma super lousa aqui para vocês, olha aí, ó, já está aparecendo na tela. Então, para que vocês possam se situar, antes de tudo, se quiserem, abram já os cadernos de vocês para que a gente possa começar a nossa aula de hoje e para que vocês possam se situar na apostila de vocês. Essa é a aula de geografia da unidade 1, que trata sobre o espaço geográfico mundial, precisamente o capítulo 2, que vai falar sobre o fato da população mundial estar aí em permanente movimento, perfeito? Algumas coisas que eu começo aqui conceituando para vocês para poder ajudá-los, tanto na leitura posterior que vocês farão desse capítulo aí na casa de vocês, quanto principalmente a compreender o tema que nós estamos estudando, perfeito? Então, alguns conceitos fundamentais, conceitos esses, pessoal, que vocês provavelmente já estudaram no 7º ano, tá bom? Então, isso é muito mais a título de revisão do que a título de conhecimento novo, efetivamente, né? Mas vamos lá. Se você não souber ou se você ainda não se lembrar tão bem assim, aproveite da mesma forma, é importante para você poder aprender, tá bom? Primeira coisa importante, alguns conceitos importantes aí que a geografia utiliza para pensar as questões relacionadas ao fluxo populacional. Então, primeiro, o próprio conceito aí, pessoal, que aparece para vocês, na minha super lousa aqui adaptada, de população. Então, o que é população, Brunão? População é um conjunto de habitantes, pode ser de um território, pode ser de um país, pode ser de uma cidade, pode ser de um estado, de um local específico, pode ser de uma escola, pode ser de um lugar, enfim, população é um conjunto de habitantes, perfeito? Então eu posso falar em população brasileira, eu posso falar em população do estado de São Paulo, eu posso falar na população de Araraquara, eu posso falar da população do nosso colégio e assim por diante, perfeito? Então, o conceito, a ideia de população é esse conjunto de habitantes que estão ali situados geograficamente, ou seja, estão dentro do espaço geográfico em algum local, perfeito? Esse é o conceito mais genérico, mais abstrato de população. Aí nós temos dois outros conceitos, pessoal, esses dois aqui que aparecem para vocês, que são muito importantes, porque esses vão nos ajudar um pouco mais a entender os elementos relacionados aí ao estudo das populações, perfeito? Então, primeiro conceito de população absoluta. O que é a população absoluta? É o total de habitantes de um lugar, né? Então, é o total de habitantes de um determinado local ali. Então, exemplo aqui para vocês poderem entender isso. O Brasil chegou em 2020 a 211,8 milhões de habitantes, ou seja, a população total do Brasil é de 211,8 milhões de habitantes, perfeito? Então essa é a ideia. Eu pus um outro exemplo aqui, ó, a população mundial em 2020 chegou a 7,7 bilhões de pessoas. Então perceba, né, eu defini o lugar, né, estou falando do mundo, estou falando do Brasil, poderia falar da população da Noruega, poderia falar da população absoluta do Japão e assim por diante, perfeito? Então população absoluta é o total de habitantes que residem, que estão ali dispostos em um determinado local, perfeito? Só que tem um outro conceito que ele é muito importante para a gente entender, porque ele nos ajuda a compreender, inclusive, a ocupação de um território, a ocupação de um determinado local por parte de uma determinada população, certo? Que é o conceito de população relativa, que também você vai encontrar por aí como conceito de densidade populacional, ou mesmo, que é muito comum, de densidade demográfica, tá? Toda vez, pessoal, que falar em demografia, tá falando algum aspecto relacionado à população, beleza? Então, lembrou? Demografia, população. Então, população relativa, ou densidade populacional, ainda densidade demográfica. É a quantidade de pessoas em relação a uma determinada área ocupada. Então, a população relativa, ela vai ser sempre em relação a uma determinada área.
tá? Então a população relativa nos diz muito a respeito do quão povoada é uma determinada área. Então, por exemplo, a população relativa do Brasil em 2010 era de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Brunão, isso é muito pouco? É muito pouco comparado principalmente a outros lugares por aí. Você vai na Europa, por exemplo, você tem países que a densidade demográfica, a população relativa é muito maior. Você vai, por exemplo, no Japão, né, que é um país minúsculo, pequenininho, que você tem muita gente, uma população ali muito grande, né, vamos dizer assim. Então, a população relativa daquele país acaba sendo grande, né? Em algumas cidades, então, como Tóquio, por exemplo, chega a ser mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Esse conceito de população relativa tem a ver com o quão povoada é um lugar ou não, ou quão menos, né, povoado, ou quanto menos povoado é. Por que o Brasil, Brunão, nós temos essa coisa aí de uma população relativamente baixa, vamos pensar assim? Porque nós temos um território, né, galera, de 8,8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é um território muito grande. Obviamente que se eu for comparar entre cidades, entre estados até mesmo, localidades, eu vou ter uma população relativa diferente. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a população relativa ela é muito maior do que a população relativa do interior do Amazonas. Por quê? Porque lá você tem uma área geográfica muito mais ampla do que em São Paulo, e proporcionalmente em São Paulo você tem uma área menor com muitas pessoas, e lá você tem uma área maior com poucas pessoas. Perfeito? Então você tem aí uma população relativa que varia, mas a média no Brasil é essa, porque nós temos um território muito vasto. Show? Esse é um conceito importante também e nos ajuda a compreender um pouco sobre histórico de ocupação de um determinado território, nos ajuda a compreender um pouco sobre a dinâmica daquela população, nos ajuda a compreender sobre a necessidade de ofertas de serviços públicos, nos ajuda a entender sobre a necessidade de aumento ou de crescimento de infraestrutura, para essas pessoas poderem circular em territórios mais amplos, perfeito? Então, o estudo da população ele é importante para várias outras áreas, né? Economia, sociedade, meios de transporte, por aí vai. Beleza? Bom, aqui então 3 conceitinhos básicos fundamentais sobre população. Agora eu vou passar uma outra revisãozinha, né, uma outra parte, vamos dizer assim, da nossa aula, que diz respeito aos indicadores populacionais, lembra, população, demografia, também chamado de indicadores demográficos, assim como algumas dinâmicas associadas aí às populações, perfeito? Então, vamos começar aqui da taxa de natalidade. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, da taxa de natalidade, mas mesmo assim, Bruno, o que é taxa de natalidade de maneira simples? Vamos lá. A taxa de natalidade, galera, como eu estou definindo aqui para vocês, é a proporção de pessoas nascidas vivas, tá? Em relação ao total da população. Então, perceba, taxa de natalidade, quantidade de pessoas vivas, nascidas vivas, em relação ao total de uma população. Os fatores, né, pessoal, que a gente pode pensar aqui que podem levar, principalmente a uma diminuição na taxa de natalidade, eu apresentei aqui para vocês 3 pelo menos, tá? O primeiro deles, um aumento na quantidade de mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Taxa de natalidade tem a ver com as mulheres, obviamente, né? Que são elas que têm condição aí de gerar os filhos. Então, o que acaba acontecendo? Se você tem, eventualmente, mais mulheres que acabam saindo do ambiente da casa e acabam indo para o universo do mercado de trabalho, né, pessoal? Pode ser que, como uma das consequências, nós tenhamos uma diminuição na taxa de natalidade. As mulheres vão preferindo, com o passar do tempo, ter menos filhos, né? Então vão tendo menos filhos, para que elas possam dedicar mais tempo ao trabalho, por exemplo, tá? Outro aspecto, segundo, acesso a métodos contraceptivos, né? Ou seja, na medida que as mulheres vão ter mais acesso a métodos contraceptivos, vai diminuindo também a taxa de natalidade, perfeito? E o terceiro, que é um aspecto importantíssimo também, está associado à ideia de planejamento familiar. As famílias vão cada vez mais pensando o custo, né, pessoal? Porque, afinal de contas, viver sai caro, né? Essa que é a grande realidade. Então, as pessoas optam, por vezes, aí de ter menos filhos em função justamente do custo que isso representa para elas, né? Sai caro, às vezes, conseguir criar muitos filhos. Então, as famílias vão tendo um planejamento familiar diferente. É óbvio que aqui é preciso que vocês pensem o seguinte, né? Essas taxas de natalidade, assim como depois mais abaixo eu mostrarei para vocês uma outra taxa importante associada a essa questão populacional, que é a taxa de fecundidade, tá? Mas lembra e fixa isso. Taxa de natalidade, proporção de pessoas vivas em relação ao total da população, perfeito? Total da população. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos diferenças entre os países, né? Então, aqueles países que são mais pobres, por exemplo, podem acabar sofrendo com as taxas de natalidade,
né? Por quê? Porque você pode ter, por vezes, países que você tem uma grande quantidade, as mulheres aí têm uma taxa de fecundidade alta, né? Ou seja, elas têm bastante filho, a média por filho ela é grande, ela é alta, mas também, em contraposição, se a gente pegasse uma outra partezinha, né? Infelizmente, a taxa de mortalidade infantil por falta de um serviço de saúde bacana, né, por falta de condições mais saudáveis de vida, né, de saneamento básico, uma série de coisas pode acabar afetando essas taxas, como natalidade, mortalidade, etc. Beleza? Então aqui eu dei um exemplo para vocês sobre a taxa de natalidade. Olha, nos anos 2000, a taxa de natalidade no Brasil era de 20,86%. Em 2005, a taxa caiu para 18,15%. Em 2014, ficou em 14,16%, né? Em relação a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, a cada 1.000 habitantes, 14,16% representavam ali essa taxa de natalidade, a média. Perfeito? Bom, aqui é só uma revisão, porque isso são assuntos que vocês já estudaram no 7º ano, principalmente. Outro deles, taxa de mortalidade. Se falamos em taxa de natalidade, é preciso pensar taxa de mortalidade, tá? E a diferença entre os dois vai ser depois, como eu mostrarei, o crescimento vegetativo ou o crescimento efetivo da população, perfeito? Então, taxa de mortalidade, a proporção de óbitos, ou seja, a quantidade de mortes em relação ao total da população. E aí, novamente, a gente pode fazer uma reflexão, a gente pode pensar nos fatores, né, galera? No que acaba levando aí a uma redução da taxa de mortalidade. Então, Brunão, que fatores são esses que podem levar a uma redução, uma diminuição na taxa de mortalidade, né? Então, primeiro, acesso a vacinas e medicamentos, né? Então, conforme você vai conseguindo acessar mais medicamentos que são importantes para você poder se curar de determinadas doenças, a probabilidade de você vir a falecer, de você morrer, vai diminuindo. A mesma coisa, né? O tratamento com vacinas, que são imunizantes importantíssimos. Aliás, estamos no meio de uma pandemia aí, né, pessoal? Que nos dá nítidas mostras da importância de você ter vacina para as pessoas para tentar diminuir justamente essa taxa de mortalidade, né? Outra coisa, acesso a atendimento médico. Então, obviamente que aqui isso vai ter a ver também com as condições econômicas do país. Por quê? Naqueles países em que as pessoas têm mais condições ou de contratar um serviço de saúde, particularmente, né, indo lá, pagando, gastando, ou tendo acesso à saúde pública, principalmente, saúde pública essa garantida pelos governos, vamos pensar assim, pelo Estado, né? Então, esse acesso ao atendimento médico vai impactar, obviamente, na taxa de mortalidade, porque se você tiver um bom acesso ao atendimento médico, a tendência é que com os cuidados da medicina, os maiores cuidados de saúde, você venha a diminuir essa taxa de mortalidade, beleza? E um último fator, as melhorias, obviamente, nas condições sanitárias. Nós sabemos, por exemplo, no mundo, que parte dos lugares mais pobres, como, por exemplo, o interiorzão do continente africano, né, acaba sofrendo e muito, né, pessoal, por problemas sanitários graves que acabam sendo aí um convite verdadeiro à disseminação de vírus e de doenças associadas principalmente às más condições sanitárias, perfeito? Então, isso é um desafio gigante ainda no mundo até os dias de hoje. Estamos no século XXI, mas com problemas muito antigos em relação a saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, etc. Beleza? Então veja bem, ó, um exemplinho aí. Em 2018, a taxa de mortalidade no Brasil foi de 6,7 mortes por grupo de cada mil habitantes. Beleza? Então esses são conceitinhos fundamentais, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? E a diferença entre ambos, como eu estou dizendo para vocês, que é esse outro conceito que eu apresento, diz respeito ao crescimento vegetativo. Então, para a gente conceituar, para a gente definir legal aí para você, crescimento vegetativo é a diferença, né? A diferença, ou seja, o menos aí. Se eu fosse pôr isso numa formulinha, num cálculo, eu ia colocar taxa de natalidade menos taxa de mortalidade igual ao crescimento vegetativo. Perfeito? Então, ó, como é que eu sei do crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em um ano. Quando relacionado aos movimentos migratórios, veremos daqui a pouco o que é esses movimentos migratórios, permite a análise efetiva do crescimento demográfico de um determinado lugar. Então, você poderia falar assim, Brunão, o que explica, cara, um aumento populacional, por exemplo, de um país, ou a diminuição da população de um país? Principalmente fatores relacionados à taxa de natalidade, taxa de mortalidade e veremos daqui a pouco fluxo migratório, tá? Fluxo migratório. Por quê? De repente vamos supor que eu tenho um país onde há um pouco estímulo para as pessoas que vão estudando mais, vão se profissionalizando, ficarem naquele país. Qual é que é a tendência a longo prazo? De parte dessa população sair desse país e, ó, pega o avião e vai embora para outros lugares do mundo para buscar melhores condições. Então, ou seja, tem aí um fluxo migratório que acaba influenciando. Então, o resultado final da população
vai ser em relação à quantidade de pessoas que entram ou saem desse país, né? E principalmente as taxas de natalidade, a taxa de mortalidade, que a diferença entre ambos, como vocês estão vendo, diz respeito ao crescimento vegetativo. Se vai ter um crescimento positivo, significa em alguma medida que você tem essas taxas aí crescendo de maneira equilibrada, vamos dizer assim, e uma migração equilibrada. Agora, sei lá, acontece um problema natural, uma catástrofe muito grande, né? Ou mesmo há alguma doença, algo nesse sentido, ela pode vir a explicar mudanças aí nesses dados, perfeito? Então, ó, retomando então, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. E tem uma outra taxa importante também, galera, que eu quero falar com vocês, que é que vocês vão mais para frente também, vem em geografia, principalmente lá na frente no ensino médio, viu, galera? Tem bastante questões relacionadas a isso, tá? Diz respeito à taxa de fecundidade, tá? Brunão, o que é a taxa de fecundidade? É igual à taxa de natalidade? Não, não é igual, tá? A taxa de fecundidade, ela é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher pode vir a ter até o fim do seu período reprodutivo. Quer dizer que toda mulher vai ter essa quantidade de filho? Não. Não. É uma estimativa do número médio de filhos, tá? Então você pega o total de mulheres da população, divide ali pela quantidade de nascimentos e você tem uma média, né? Ou seja, uma média dessa taxa de fecundidade, perfeito? Então, a idade fértil de uma mulher aqui, ela está na faixa dos 15 a 49 anos, de acordo com os critérios adotados pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, perfeito? E os fatores, galera, que explicam, né, menores ou maiores taxas de fecundidade, eles estão relacionados a basicamente 3 aí que eu coloquei para vocês. Tem mais, obviamente, mas esses são os 3 mais importantes, beleza? Então, primeiro, o nível de esclarecimento das pessoas quanto às formas de prevenção, assim como também, novamente, planejamento familiar. Né? Então você pode ter, de repente, uma taxa de fecundidade muito maior em países onde há um estímulo muito pequeno, por exemplo, para a adoção de métodos contraceptivos, né? Ou mesmo as formas de prevenção para que as pessoas não engravidem tanto. Então, quer dizer, isso pode ter a ver com características culturais, com características do país, de incentivo, né, do próprio governo e etc. Perfeito? E o nível de conhecimento da população, além do planejamento familiar, beleza? Segundo fator, uma maior facilidade, que está relacionada a esse primeiro, né? Como eu estava dizendo, uma maior facilidade ou uma maior dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, perfeito? Então isso vai impactar, obviamente, lá na ponta, na taxa de fecundidade. E também precisa destacar, né, pessoal, aspectos religiosos, né? Porque tem determinadas religiões que vão dizer, olha, você não pode usar os métodos contraceptivos, né? Então isso não é bacana, isso não é legal, tem que defender a vida e tal. Enfim, esse é uma outra discussão, não vou entrar nessa polêmica, não vou entrar nessa questão, mas isso tem a ver também com a visão, com algumas visões religiosas, perfeito? Então isso pode impactar, né, nos resultados de um país em relação à taxa de fecundidade. E teria até um outro fator que eu poderia colocar aqui, que é quando há nitidamente uma política de controle de natalidade. Bruno, como assim? Por exemplo, a China, né, o gigante asiático, que é um país já que tem uma população muito grande, né? Ele é muito outro país, tem uma população muito grande já. O que acaba acontecendo? O próprio governo, pessoal, acaba incentivando, deixa eu até ligar meu computador aqui, só aqui ao vivo, viu, pessoal? Só ligar para a bateria não acabar. Então, o que acontece, galera? O governo ele pode acabar incentivando, vamos dizer assim, a população a não ter mais filhos, né? Ou mesmo estabelecendo restrições muito fortes para que não se tenha mais crianças, porque a sociedade pode vir a chegar num ponto ali complicadíssimo de conseguir prover alimento, de ter emprego para todo mundo, etc. Tá? Então você pode ter essas políticas claras de controle de natalidade, como a China tem, perfeito? Porque a China é um dos maiores países do mundo, né? Mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, se não me falha a memória, perfeito? Então, ó, essas questões da taxa de fecundidade são importantes. Em dados do Banco Mundial, no nosso exemplo aqui de 2017, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de fecundidade de uma mulher era de cerca de 1,77, ou seja, essa é a média de filhos por mulher. Já em países como o Congo, que é um país do interior da África, pobre, infelizmente, com desigualdades muito expressivas, com menor acesso a métodos contraceptivos, etc., você tem uma taxa que é de 6,02, ou seja, olha a diferença, né? Uma taxa de menos de 2 filhos em média por mulher para uma taxa de 6 filhos em média
por mulher, perfeito? E é óbvio, né, pessoal, que você pode dizer assim, e Brunão, no Brasil teve outros fatores históricos, talvez, que explicassem essa diminuição na taxa de fecundidade? Teve, pessoal. E geralmente tem no mundo afora, principalmente quando o país vai deixando de ser rural, agrário e vai se tornando cada vez mais urbano, industrial. Por quê? Porque quando você tem um país em condições mais rurais, agrária, a possibilidade de você ter ali um incentivo muito grande para que se tenha mais filhos, inclusive para servir a longo prazo, de mão de obra para trabalhar ali no campo, ela é muito maior do que quando você tem uma dinâmica da cidade, né? Onde você tem a mulher cada vez mais saindo para o mercado de trabalho, né? Você tem as condições das famílias que vão ficando mais difíceis, o tempo mais corrido, o ritmo, as condições de vida que são muito mais caras. Então, tudo isso pode impactar diretamente nessa questão da taxa de fecundidade, beleza? Acho que ficou claro aqui essa explicação. E outra coisa, pessoal, também, que é um outro fator relacionado à dinâmica populacional, que é interessante da gente notar, e que a gente vai usar bastante em geografia também, é a questão relacionada à expectativa de vida. Isso entra, inclusive, né, a questão da expectativa de vida entra, inclusive, em outros tipos de indicadores sociais fundamentais aí para a gente poder pensar a qualidade de vida da população. Mas o que é a expectativa de vida de maneira muito resumida, galera? É o número médio de anos que a população de um determinado país pode viver, né, ou espera viver, vamos dizer assim, caso sejam mantidas a mesma quantidade de vida na condição do seu nascimento, ou seja mantida a mesma quantidade ali, a mesma qualidade, aliás, de vida em virtude da condição de nascimento. Aqui no Brasil, por exemplo, que é o mapa, o gráfico, aliás, que eu mostro para vocês, ó, nós temos os indicadores demográficos, aqui uma comparação entre os anos 40 até 2017, né? E aí o que a gente consegue observar aqui? Olha que interessante essa parte. Essa outra parte aqui mostra a respeito da taxa de mortalidade infantil, uma queda muito expressiva, a gente já tinha falado lá atrás no geral de taxa de mortalidade, aqui está falando de taxa de mortalidade, mas não no geral, mas no grupo de crianças especificamente, que diminuiu e muito dos anos 40 para cá, principalmente em virtude da melhoria no sistema de saúde, do acesso a médico, do acesso a medicamentos, né, nas condições mais adequadas para se ter justamente uma gestação, enfim. Tudo isso vai melhorando e vai fazendo com que a qualidade de vida melhore, ou seja, a taxa de mortalidade das crianças diminui. Agora, a expectativa de vida são uma série de fatores que pesam aí, né, galera? A gente pode pensar que o estilo de vida, o acesso também à saúde, hábitos mais saudáveis, estímulos dos mais diversos para que você viva uma vida, isso é cada vez mais importante, né? Uma vida menos estressante, que possa desencadear menor quantidade de doenças. Então, tudo isso vai pesando, né? Condições financeiras, por que não? Né? Então, ou seja, uma boa aposentadoria lá na frente ou condições bacanas de aposentadoria para que a pessoa possa, na fase mais crítica da sua vida, ter condições ali de se sustentar. Então, todos esses fatores são fatores que vão ajudando a aumentar a expectativa de vida. Então, nos anos 40, o Brasil era um país, por exemplo, essencialmente rural. A expectativa de vida, ó, mesmo por estratos, né? Então, ó, em rosinha as mulheres, em verde os homens, em azul a média de todos. Então, esse risco do meio é a média, né? Então, imagina, a média da expectativa de vida ao nascer nos anos 40 era de 45 anos e meio. Olha isso. Então, se você tivesse nascido, né, lá em 1900, provavelmente você iria viver até 1945, 46 em média, tá? Então, isso foi muito diferente, por exemplo, com o passar dos anos. Hoje, nós estamos falando de uma expectativa média, galera, né, no geral, de 76 anos. Né? Ah, Bruno, todo mundo vai viver até os 76? Não necessariamente. Tem pessoas que, infelizmente, podem viver menos, tem pessoas que, felizmente, podem viver até mais anos aí. Né? Nós mesmos conhecemos pessoas que são mais velhas, mais jovens e assim por diante. É uma média, tá? Perfeito? Então, o que acaba acontecendo aí, pessoal? Que é bem bacana. Isso foi melhorando com o passar dos anos, principalmente por conta desses fatores que eu falei para vocês, né? Investimentos por parte do governo, em aspectos que possam gerar melhor qualidade de vida, acesso principalmente à saúde, né? Condições de você poder bancar aí os seus tratamentos, etc., se alimentar bem. Então, tudo isso são fatores que vão melhorando essa expectativa de vida ao nascer, perfeito? Um outro aspecto importante aqui, pessoal, também relacionado a essa questão das dinâmicas populacionais são as questões relacionadas aos fluxos migratórios, tá? Então, quando eu estou falando em fluxo migratório, pessoal, eu estou falando no movimento, tanto de entrada, ou seja, de chegada de pessoas em um determinado país, que é o que eu vou chamar de com a letra I, imigrante, quanto movimento de saída, né?
saída de pessoas de um determinado país, que é o que eu vou chamar de movimento de emigração ou o emigrante. Então, para ficar claro, imigrante entrada é o cara que chega. No Brasil, por exemplo, nós tivemos, principalmente ao longo do século XIX, vários imigrantes europeus que chegaram, imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes japoneses e assim por diante, que foram contribuindo para o processo de povoamento do Brasil, certo? E nós temos também, em vários países, esse processo de emigração, inclusive no próprio Brasil, mas em proporção também menor, que é justamente, aliás, em proporção até maior, se você parar para pensar, que é a saída de pessoas, né? Ou seja, o emigrante, perfeito? Pode ser, então, é um movimento de entrada ou de saída de indivíduo ou grupo de indivíduos em um país que comumente se deslocam aí em busca de melhores condições de vida. Show, pessoal? Então, esse acho que é o conteúdo mais importante que nós temos a destacar deste capítulo, dessa parte que a gente trata. E agora, obviamente, eu vou minimizar a minha super lousa, depois eu voltarei nela aqui, porque nós vamos ver algumas questõezinhas relacionadas à apostila, e aí a gente vai justamente para essa apostila. Olha aí a nossa apostila projetada para vocês. Se já tiver com o material em mãos, tá? Já aproveite para poder acompanhar, pegue a sua apostila, para que você possa ir também escrevendo, fazer o preenchimento, né? Vai responder as questões, que são questões que orientam os nossos estudos aqui. Beleza? Vamos lá então, ó. Capítulo 2, né? A população está em permanente movimento. Nós vamos primeiro, ó, como a nossa própria lousinha aqui já mostra para nós, vamos pular lá para a página 20. Obviamente que a leitura disso tudo vocês podem fazer em casa, se tiverem dúvidas, né? Obviamente que se outra pessoa que não do Colégio Natureza estiver acompanhando esse vídeo, a fim de estudo, né? Não tem como eu dar o suporte, né? Mas aqueles que são os alunos do Colégio Natureza têm esse diferencial por serem, obviamente, alunos do colégio. Então, eles têm todo o suporte. Eu entro em contato com vocês por meio dos nossos canais, da plataforma Natureza Cloud, tiro todas as suas dúvidas e a gente aprofunda os estudos por lá. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Aqui está falando dessa questão justamente dos fluxos migratórios, né? Então, olha só que interessante, ó. Os deslocamentos populacionais podem ser internacionais, quando as pessoas mudam para outros países, ou mesmo podem haver movimentos internos, né? Quando ocorrem dentro dos limites nacionais. Aí ele fala para refletir sobre as pessoas que deixam o país e analisar. Então, aqui a gente tem um mapa, deixa eu até dar um zoomzinho bacana. Então, aqui a gente tem, ó, histórico de fluxos migratórios, tem as setinhas mostrando para onde que ocorrem esses fluxos migratórios, né, as direções deles. Percebam que, via de regra, há um fluxo migratório, as setinhas que vão, tem muito mais setinhas que vão dos países do sul para os países do norte e tem muitas setinhas entre os países do norte, até porque você sabe que dentro da geografia, considerando aqui, ó, essa linha do Equador, se a gente dividir, o hemisfério norte é onde nós temos os países mais ricos, via de regra, os países mais desenvolvidos, e o hemisfério sul é onde nós temos os países mais pobres, né, os países subdesenvolvidos, principalmente situados em parte da Ásia e boa parte da África, e alguns países em desenvolvimento, como aqueles, né, como onde nós nos enquadramos no Brasil, Argentina, enfim, e por aí vai na América como um todo, né, México, perfeito? Então, aí o dos fluxos migratórios, e aqui também, falando isso, corroborando isso que eu estou dizendo para vocês, as principais regiões de destino dos imigrantes e as principais regiões de saída dos imigrantes. Legal, pessoal? Então, ó, vamos agora para responder essas questõezinhas aqui para nós. Bora que bora? Então, ó, nós temos aqui, ó, principais fluxos migratórios, tal. E aí, nós já temos aqui a questãozinha 1. Na minha apostila aqui eu tinha posto até um númerozinho errado. Vamos ajustar aí para você. Número 1, né? Então, a questãozinha número 1. Opa, vamos lá. Comparando os mapas 1 e 2, o que é possível afirmar sobre as migrações? Então, o que a gente pode afirmar aí sobre as migrações, hein, galera? Observando. Então, observando o mapa 1, observando o mapa 2. Então, o que é possível falar sobre as migrações? Então, lembrando, em laranjinhas, as principais regiões de destino de imigrantes, em verdinho, as principais regiões de saída dos imigrantes, e em azul, os principais fluxos migratórios, perfeito? Então, o que a gente pode responder aqui nessa questãozinha 1, pessoal? A gente vai responder assim, ó, vamos colocar assim, ó, os fluxos, vamos corrigir, bora. Os fluxos migratórios, aumentaram nos períodos
retratados. Ou seja, vai se tornando cada vez mais intenso esses fluxos migratórios, certo? Vai se tornando cada vez mais intenso. Vamos agora para a questãozinha 2. Ele fala, com auxílio de um mapa mundi político, observe os principais fluxos migratórios, depois aponta os principais países ou região de destino, de saída de migrantes no mapa 2. Então, a gente não precisa nem abrir o Atlas aqui, tá? Eu já vou eu mesmo explicando para vocês, com base no que a gente consegue observar, é basicamente também descrever esses fluxos migratórios, perfeito? Então, vamos para a questãozinha 2 e vamos formular isso, galera, deixa eu só me ajeitar aqui, vamos formular isso da seguinte forma, né? Então, olha só, os principais destinos, vamos formular dessa forma. Os principais destinos, né, os principais destinos são as regiões de atração populacional, vírgula, ou seja, vírgula, os países desenvolvidos. Então, ó, os principais destinos são as regiões de atração populacional, ou seja, os países desenvolvidos, vírgula. Como? Vamos dar alguns exemplos. Ó. Estados Unidos, vamos ver se faz sentido. Ó. Estados Unidos, que a gente consegue ver nitidamente aqui. Ó. Tá vendo? Fluxo migratório, tudo que é lugar da América, China, Índia, até mesmo parte da Europa. Né? Então, Estados Unidos, Rússia também. Então, os Estados Unidos, tá? Vírgula, o Canadá, né? O Canadá também, se a gente observar, peraí, deixa eu só voltar aqui, ficar alternando entre as telas. O Canadá também, ó, a gente observar esse outro aqui do fluxo migratório, embora seja menos, até mais os Estados Unidos, mas ainda assim tem um fluxo migratório considerável. Se você observar mapas e dados mais atuais, você vai ver que inclusive há até incentivos, né, por vezes, por parte dos governos canadenses para chegada de pessoas, perfeito? Então vamos ver, então, ó, os Estados Unidos, vírgula, o Canadá e alguns países europeus, certo? Então vamos pegar assim, ó, e alguns países europeus. Perfeito até aqui ou não, pessoal? E aí ele fala para falar também sobre os destinos de saída, né? Não só o de chegada, mas como de saída. E a gente vai por assim, ó, os países de maior repulsão, vamos escrever assim, os países de maior repulsão populacional estão localizados nos continentes africano, vírgula, asiático e latino-americano. Perfeito ou não? Então, nos continentes africano, asiático e latino-americano. Na América Latina como um todo. Chique. Bom, vamos então... 7 não, aqui, questãozinha 3. Vamos lá para mais uma questão. Então, ó, com base em seus conhecimentos sobre esses países ou regiões citados na atividade anterior, discuta com professores e colegas os motivos da repulsão populacional mencionada. Então, vamos pensar assim, pessoal. Por que essa galera sai desse país? A gente já falou em alguma medida, em busca de melhores condições de vidas, né? E principalmente, vamos dizer assim, em virtude de graves problemas populacionais que você pode ter nesses países, né? Então você tem essas áreas de repulsão em virtude de problemas sociais, falta de acesso profissional, condições de remuneração muito ruins. Então são múltiplos fatores aí que nos ajudam a pensar, perfeito? Então vamos pensar assim, ó. Os países mais atraentes são aqueles que possuem melhores condições de desenvolvimento econômico e social. Por que não, né? Econômico e social. Já os países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, né? E países em desenvolvimento, vírgula, em virtude de problemas sociais ou falta de atratividade para o crescimento profissional, vírgula, acabam sendo áreas de repulsão populacional, beleza?
Então, os países mais atraentes são aqueles que possuem melhores condições de desenvolvimento econômico e social. Já os países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, em virtude dos problemas sociais ou a falta de atratividade para o crescimento profissional, acabam sendo áreas de repulsão populacional. É isso geralmente que a gente vê nas dinâmicas, o mais comum entre elas. Chique 10. Agora aqui, ó, por sugestão mesmo que eu coloquei, vamos para a página 23 e 24, tá? Que nós vamos, óbvio que esses outros itens vocês vão lendo, vamos fazendo o preenchimento com vocês aí, muitos são respostas pessoais, então dá para vocês fazerem tranquilamente, isso faz parte, né, da autonomia do estudo de vocês, mas eu estou indo naqueles pontos mais importantes. Então, por exemplo, ó, vamos observar isso daqui, ó, no final da página 23, que é a população mundial, lembrando, a leitura do mapa, você vê sempre o título, observa bem a legenda e vê como essas informações, né, inclusive de cores, enfim, essas informações aqui, elas acabam aparecendo no mapa para a gente poder entender. Basicamente, o que acontece? As áreas de maior densidade demográfica são aquelas em laranja. Estão situadas, por exemplo, ó, ao norte da Índia, né? Norte da Índia, China, basicamente, uma parte aqui da Europa Central, né? E aí você tem aquelas que são entre laranjas mais claras e laranjas mais escuras, principalmente aqui um pedaço na costa brasileira, uma parte aqui na área das antigas colônias dos Estados Unidos e boa parte da Europa. Perfeito? Então, isso aí é a densidade demográfica, a gente já viu esse conceito de densidade demográfica ou população relativa. Então, aqui ele fala para o exercício, o A. O A nós vamos fazer só olhando aqui na apostila, você anota aí, tá bom? Observe o mapa sobre a distribuição populacional no mundo, acabamos de observar. Agora leia as afirmações a seguir e, com base no que você observou, destaque a que for correta. Então, a primeira afirmação está falando: a população mundial está igualmente distribuída no globo, uma vez que há emprego em todos os continentes e países. Essa já não pode ser. Você já sabe que há desigualdades muito expressivas e que um dos fatores, inclusive, que explica, por vezes, a migração, né, a saída, né, por parte dessas pessoas é justamente a busca de melhores condições de vida. Então, aqui é a segunda, tá? A população mundial está distribuída de forma desigual. Olha aqui, ó, forma desigual. Tem áreas que são mais povoadas e áreas menos, aliás, áreas de maior densidade demográfica e áreas de menor densidade demográfica, tá? Então, a população mundial está distribuída de forma desigual pelos continentes, de acordo com fatores como as condições ambientais. Sim, por quê, pessoal? Por exemplo, aqui no norte nós temos áreas congeladas, né? Então, você tem aqui, ó, o norte da Rússia, Sibéria, congelado. Você tem a área aqui de deserto, né? Deserto do Saara na África, também uma área muito seca ali, inóspita quase praticamente. Mesma coisa na Austrália, deserto de Simpson. No meião do Brasil, aqui um dos fatores que dificulta a ocupação, Brasil e parte aqui dos países da América do Sul, basicamente floresta amazônica, perfeito? Então, nós temos áreas aí que são áreas mais difíceis, acesso de mais difícil ocupação, o que explica, obviamente, uma densidade demográfica mais baixa, mas isso eu já havia falado também na explicação. Show! Vamos para a questãozinha. Então, ó, questãozinha 1B, né? Eu tinha posto 2, não, vamos por assim, ó. Questãozinha 1A, já fizemos, né? Então, vou só colocar o okzinho aqui que nós já fizemos. E a questãozinha 1B, vamos por aqui, ó. De acordo com os motivos que levam as pessoas, né? Então, vamos lá. De acordo com os motivos que levam as pessoas a migrar de um lugar para outro, quais são os fatores que podem ser citados como determinantes para a fixação humana em determinada região do mundo? Então, que fatores são esses, hein, galera? Vamos elencá-los aqui. Dá mais ou menos para a gente imaginar, né? Vamos formular da seguinte forma, né? Então, ó, vamos pensar nos fatores. Já falei em vários deles. Os fatores econômicos, vírgula, principalmente, vírgula, a busca por empregos, além de fatores como fugas políticas, que ocorre muito também mundo afora, né, gente? Fugas políticas, vírgula, perseguições de ordem religiosa. Tem países que não são tão tolerantes assim a uma diversidade religiosa, principalmente alguns países fundamentalistas, né? Se você tiver uma religião ali, você pode ser inclusive perseguido se esse estado tiver uma religião oficial. Perseguições de ordem religiosa, vírgula, além de eventos naturais que possam, desencadear catástrofes. Catástrofes, né? Então, um tsunami,
uma atividade vulcânica, algo nesse sentido, pode levar justamente a um processo de saída dessa população. Perfeito? Então, beleza até aqui. Agora mais uma questãozinha. 3 não, questãozinha 2. Vamos lá para a questãozinha 2. Aqui está falando, atualmente a América do Sul é marcada por intensos fluxos migratórios, né? Fala daí da questão da Venezuela em direção aos países vizinhos. Nós sabemos aqui no Brasil, quem acompanha minimamente o jornal viu bastante, né? Muitos imigrantes chegando aí, principalmente pelas áreas de fronteira, em função de crise econômica, desemprego, perseguições políticas. Milhares de venezuelanos estão migrando principalmente para a Colômbia e o Brasil. Então a apostila traz esse adendo aí para falar do caso venezuelano. E aí vem a questãozinha 2. Quais fatores abordados nessa unidade são determinantes para a fixação dos habitantes no município onde você mora, tá? Então, quais fatores são determinantes para os habitantes aqui? Se a gente pensar um pouquinho em termos históricos, a nossa área, que é a nossa cidade, né? Vou pegar pela minha, não sei se é necessariamente a de todos vocês, se vocês nasceram, né, aqui, enfim. Sei que vocês moram aqui hoje, mas quem é do Colégio Natureza, mas não sei se vocês nasceram aqui efetivamente. Mas, enfim, se a gente voltar um pouquinho na nossa história, nós vamos ver que Araraquara foi uma das áreas que foi se desenvolvendo muito em virtude da produção agrária, foi fruto também de um determinado momento do crescimento das ferrovias, né, e, portanto, a ocupação do território foi se explicando em alguma medida também, tanto pela chegada de imigrantes, sobretudo imigrantes de origem italiana, que vieram aqui se fixando, perfeito? Assim como também nós tivemos aqui a fixação de pessoas que vieram em virtude das atividades ali da ferrovia e depois das indústrias que foram surgindo com o passar dos anos, tá bom? Eu vou deixar para que você responda principalmente com base no seu local de nascimento, né? Assim a gente vai ter uma diversidade maior de respostas e aí a gente pode até trocar figurinha em relação a isso, tá bom? Então eu vou deixar assim, a resposta em virtude do local de nascimento, beleza? Então aí vocês respondam aí em virtude do local de nascimento. Eu dei o exemplo de Araraquara. Se o seu também for Araraquara, formule com as suas próprias palavras essa daqui, perfeito? Bom, e a 3. Vamos para a 3 aqui. Ó. A 3 está falando, lugares pouco habitados são chamados de vazios demográficos. É quando você tem aquela área que você não tem uma ocupação populacional significativa em virtude principalmente de fatores naturais, como a gente viu, áreas congeladas no norte do Canadá. Então, lugares pouco habitados. Retome o mapa da página 23, com auxílio de um mapa mundi político, selecione exemplo de locais muito ou pouco populosos. Bom, já dei a resposta, né? Antes de terminar de ler a pergunta, Brunão, você já deu a resposta, né? Então, vamos assim, ó. Alguns desses países são Canadá, vírgula, parte da Rússia, vamos pensar aqui o norte, né? Da Rússia, basicamente, e parte da Rússia, que a gente viu, norte da África e oeste da Austrália, área do deserto. São alguns, né? Alguns países são Canadá, parte da Rússia, o norte da África e oeste da Austrália. Perfeito até aqui, pessoal? Chique 10. Ó, outra coisa importante que a apostila traz, ó, alguns dos países mais populosos, fazendo uma comparação, em milhões, aqui são dados de 2010, tá? Então estão um pouco desatualizados, e fazendo uma projeção até 2050, né? Eu tinha falado 1,7 na China, mas é o contrário, é na Índia, pessoal, tá? Então aqui, ó, apostila me lembrando, né? A Índia já está muito próximo disso já. Então nós temos aí dados dessa população em milhões e aqui as maiores populações do mundo. Chique. Então a gente vai ver que existem países que são muito populosos. Caso da Índia, caso da China, e depois desse você tem outros países que aí começa Estados Unidos, né? Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Rússia, Japão e por aí vai. Chique. Então, ó, fala aqui do continente asiático, que é muito povoado e tal. Vamos avançando aqui para a página 26. Vamos ver a página 26. Vamos observar agora esse dado aqui da densidade demográfica para analisar um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui nós temos novamente o título, está falando alguma informação sobre densidade demográfica, e a legenda que está mostrando essa variação de cores, perfeito? Então, quanto mais verdinho, menor a densidade demográfica, quanto mais próximo do marrom, maior, mais alta essa densidade demográfica. Então, observamos aqui, já conseguimos imediatamente bater o olho e verificar. Então, áreas como Índia, China, parte da África, parte da Europa, um pedacinho do Oriente Médio, uma parte aqui da América do Sul, Estados Unidos e a costa brasileira, basicamente, é onde nós temos aí as maiores taxas, as maiores densidades demográficas, tá?
Então, ó, questão 1. Alguns países possuem uma baixa projeção populacional, ao passo que outros apresentam uma população elevada. Com base no mapa, em qual continente há maior concentração populacional? Vamos lá? Então, ó, questão 1. Eita, pus o número tudo errado aqui, meu povo. Então, ó, questão 1, vamos lá. O que a gente pode colocar aí, ó? Então, ó, na Ásia, com destaque, que são os dois maiores, né? Na Ásia, com destaque para a Índia, e a China. Show? Então, na Ásia, com destaque para a Índia e a China, observando novamente para ver se faz sentido. Aqui, ó, China, show, e Índia, né? Então, faz sentido, faz sentido. Bom, A2. Compare o mapa da densidade demográfica com o mapa da distribuição populacional da página 23. Ambos apresentam a mesma informação sobre a população. Então, ele fala, compare o mapa da densidade demográfica, esse aqui, certo? Aí ele fala, com o mapa da distribuição populacional da página 23. Então, vamos voltar lá no mapa da página 23, população mundial, a distribuição dessa população. Percebe? O que vai influenciar aqui? Vamos ver se vocês vão entender a pergunta, hein, gente? Aqui tem uma pegadinha, né? Vamos colocar assim. Então, ó, a densidade demográfica com o mapa da distribuição populacional. Ambos apresentam a mesma informação sobre a população? Não, né, pessoal? Não. Ó. Por quê? Vamos formular da seguinte forma. Ó. Não, ponto. O mapa na capa de abertura, vamos colocar assim, o mapa lá na capa de abertura da aula, mostra a distribuição da população mundial. Então, aliás, vamos fazer assim, ó, o mapa, na capa de abertura não, o mapa na página 23 mostra a distribuição da população mundial, vírgula, visível a partir da iluminação urbana. Já o mapa de densidade demográfica aponta em qual parte do território a população está concentrada. Perfeito? Então, ó, aqui nós temos essa é a diferença entre ambos. Chique? Então, um a gente vê onde tem a maior concentração urbana, e por isso que se explica, e o outro onde a população está mais concentrada. Chique. Vamos para a questãozinha 3. Então, ó, Então, ó, vamos lá. A representação da capa de abertura dessa unidade também revela a distribuição populacional. Compare o mapa dessa seção com o mapa de abertura dessa unidade e observe as características populacionais do Brasil, tá? Os países que possuem as maiores populações são também os que têm tem um nível elevado de densidade demográfica. Justifique a sua resposta. Vamos colocar assim, ó. Ele fala para comparar. Então, aí você pode observar, né? Vamos voltar lá agora na capa, porque eu estava vendo uma questão e respondendo a outra aquela hora. Vamos lá. Tem que voltar lá na capa de abertura. A capa de abertura, você lembra que a gente viu na outra aula, que é aquela que mostra basicamente os pontos de iluminação. Tá vendo? Ó, mostra os pontos de iluminação. Chique, que tem a ver principalmente com as cidades urbanas aí, que é onde você tem uma iluminação muito maior. Mais luzes, né? A dinâmica de vida da cidade e tal. Então, ó, bora aqui, ó. Opa, passei. Vamos lá. Essa última perguntinha para a gente poder encerrar a nossa aula. Vamos formulá-la da seguinte forma. Ó, não. Então vamos falar, não. O Brasil, vamos pensar, o Brasil, por exemplo, chique, é um dos países mais populosos do mundo. Vírgula. Porém, vírgula, possui uma, que é o que eu mostrei para vocês nos exemplos, lembra quando eu estava explicando os conceitos, aliás, eu mostrei isso para vocês. Porém, possui uma densidade demográfica relativamente baixa, né? Isso se deve ao fato de grande parte da população estar concentrada
em áreas específicas do território. Onde que elas estão concentradas, pessoal? Voltando no mapa, não precisa nem ir lá naquele de cima, nesse aqui já dá para ter uma ideia, né? Ó. Ela está concentrada basicamente onde? Né? Densidade demográfica aqui, ó. Nas áreas litorâneas, tá? Então, no Brasil, a densidade demográfica das áreas litorâneas ela é muito maior do que o interior do estado e principalmente da nossa região norte, que é a área aqui de concentração da floresta amazônica. Aliás, matéria essa de Brasil que vocês estudam no 7º ano. Chique, pessoal. E com isso a gente termina. Tarefa de vocês é fazer o aplicando, né? Qualquer dúvida, qualquer questão adicional, basta me escrever pela plataforma Natureza Cloud. Show de bola? E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem aí e bora que bora. Vamos com força total. Gente, um grande abraço e até a próxima.